Você já pensou em se aposentar na Alemanha? E se eu te disser que o tempo trabalhado no Brasil pode ser utilizado para aposentadoria alemã? Se você não me conhece, meu nome é Otávio Salum. Você está no único canal do mundo que trata de direito previdenciário internacional e hoje a gente vai conversar sobre o acordo previdenciário entre Brasil e Alemanha. Vem comigo! Quando a gente fala em Alemanha, alguns podem pensar num país extremamente organizado, outros no fatídico jogo da Copa do Mundo, outros ainda podem pensar na deliciosa cerveja que eles têm, mas certamente muita gente tem o sonho de morar lá e se aposentar. E eu vou te mostrar como fazer isso. Segundo o Itamaraty, mais de 144 mil brasileiros vivem de maneira oficial na Alemanha. Além do mais, há muitos brasileiros que já trabalharam nesse país, sendo que a todas essas pessoas o acordo é firmado. É de suma importância, pois podem aproveitar o período trabalhado num país para se aposentar no outro. Para quem não está habituado, acordo dessa natureza, acordos previdenciários, eles servem para evitar a bitributação em matéria de contribuição social, de previdência, eles servem para facilitar o deslocamento, a gente vai ver sobre isso depois, dos trabalhadores. Eles servem principalmente, o que o pessoal se interessa mais, é que o tempo trabalhado num país pode muitas vezes ser utilizado no outro país para aposentadoria. Além do mais, esse tipo de acordo ele estreita o laço entre os países e ele facilita os pedidos de aposentadoria. Por exemplo, uma pessoa que já trabalhou na Alemanha pode eventualmente pedir sua aposentadoria do Estado alemão diretamente do Brasil. Esse acordo que a gente está conversando hoje, ele entrou em vigor em 1º de maio de 2013. Ele, além do acordo, ele tem um convênio para executar esse acordo, ele tem 3 anexos, esses anexos, principalmente o convênio, eles servem, enfim, para tirar algumas questões ali que não ficaram tão claras no acordo. Eu não vou tratar principalmente dos anexos, porque é um acordo muito extenso. E se a gente for tratar de todos os pontos, então vai ficar um vídeo realmente muito longo. No entanto, se você tiver interesse, olha, Otávio, eu gostaria de saber mais sobre esse anexo que você comentou e tal, deixa nos comentários, se bastante gente pedir, tiver interesse, eu posso fazer um segundo vídeo sobre esse acordo, aí focando mais nesses anexos. De toda forma, tanto o acordo como os anexos, eles estão disponíveis na descrição, eles têm os links na descrição para quem quiser baixar e dar uma estudada melhor. Já aproveito também, se o tema lhe interessa, direito previdenciário internacional, aposentadoria na Alemanha, enfim, direito previdenciário em geral, convido você para curtir o vídeo, para encaminhar esse vídeo para outras pessoas, sobretudo se as pessoas estiverem morando ou pensando em morar na Alemanha ou que já tenham morado na Alemanha, porque a gente vai ver todas as pessoas podem vir a ter direito. E também, claro, para se inscrever no canal e ativar a sineta para ficar sempre ligado nas novidades do canal. Eu falei ainda há pouco para vocês que esse acordo ele é bem extenso. E por que isso? Porque todo tipo de acordo dessa natureza, ele diz ali uma das primeiras cláusulas a que ele se aplica. Por exemplo, no Brasil ele se aplica para aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio acidente. O que isso significa se você, falando da regra antiga da aposentadoria por tempo de contribuição do homem com 35 anos, o homem que trabalhou 25 anos no Brasil e 10 anos na Alemanha, ele pode somar esses períodos para se aposentar no Brasil. Se essa aposentadoria por tempo de contribuição não tivesse previsto, normalmente ela não está, normalmente é só aposentadoria por idade, invalidez e a pensão por morte, então nesse caso ele não poderia solicitar uma aposentadoria por tempo de contribuição com base nesse acordo. Então assim, ele é bem vantajoso e bem extenso e ele é aplicável também aos servidores, então ele é aplicável ao pessoal do INSS e ao pessoal do serviço público. Para a Alemanha ele se aplica praticamente aos mesmos benefícios. O que eu acho interessante é que na Alemanha eles têm alguns regimes especiais que a gente chama de independentes, de regimes próprios. Eles têm o regime dos agricultores, eles têm o regime dos operários da siderurgia, que não são parte do regime geral lá na Alemanha, e se a pessoa trabalhou como agricultora na Alemanha, a pessoa pode trazer esse período para o Brasil para se aposentar. Uma grande crítica, entre aspas, que eu fiz é que esse tipo de acordo, quando eu comecei a estudar, eu vi que as pessoas falavam muito do acordo, como totalizar e tal, e a gente vai falar de tudo, como totalizar o período, como aproveitar o período, mas as pessoas não falam normalmente como eu me aposento em outro país. O que adianta eu, por exemplo, trabalhei na Alemanha, saber que eu tenho direito a somar o tempo do Brasil e somar o tempo da Alemanha e não saber com quantos anos eu posso me aposentar na Alemanha, saber quais os requisitos dos benefícios de lá.
Então, eu acho que é isso que eu tento trazer de diferencial para vocês. Eu tento trazer um pouquinho da legislação de cada país. Tem uma série de vídeos de acordos, tá? Tem o link também com a playlist, se você quiser ver dos outros. Mas então eu tento trazer um pouquinho da legislação de cada país para que a pessoa se situe. Poxa, olha, trabalhei um tempo no Brasil, trabalhei um tempo na Alemanha. O que eu tenho que fazer para me aposentar na Alemanha? Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar o link aqui, também vai estar depois no final, na descrição. Eu já fiz um vídeo sobre aposentadoria na Alemanha. Nesse vídeo eu falo como se aposentar por idade na Alemanha, quais os requisitos, qual o valor, como se faz o cálculo, um pouquinho complexo comparado com o Brasil. E eu falo também como funciona o regime alemão de modo geral. Então, como esse vídeo já vai ser longo, para evitar a repetição, como eu falei, eu deixo o link para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre aposentadoria por idade na Alemanha, se vocês quiserem saber um pouco mais como funciona o regime, eu convido vocês a assistir esse vídeo, que ele tem cerca de 10 minutos, então não vale a pena repetir tudo aqui. De toda forma, eu queria falar de alguns benefícios alemães que são previstos no acordo. Isso eu penso que seja interessante para quem já trabalhou, vai trabalhar ou trabalha na Alemanha, e para quem tem curiosidade de conhecer um pouco o sistema deles também. O primeiro seria a pensão por morte. Na Alemanha ele é dividido em 4 tipos. Eu vou começar a falar os tipos para vocês. Do lado vai aparecer o nomezinho em alemão. Eu não vou falar, mas para quem conhece a língua vai aparecer. Então o primeiro deles seria a pensão de reversão, que é a pensão destinada ao cônjuge sobrevivente. O cônjuge sobrevivente nada mais é um nome bonito que a gente diz para marido e para mulher, né? A pessoa estava casada, então o esposo ou a esposa que sobreviver vai ter direito a esse benefício. Existe a pensão inteira e existe a pensão reduzida, que varia segundo a idade da pessoa, se é inválido ou não, etc. Ah, Otávio, mas poxa, eu queria saber de todos os detalhes da pensão, porque realmente aqui eu estou falando de modo resumido. Então, novamente, se você está bem interessado na seguridade, na pensão por morte alemã, deixa nos comentários que eventualmente, poxa, um monte de gente está pedindo para falar mais sobre a pensão por morte. Eu faço um vídeo específico sobre isso. O segundo tipo de pensão por morte, digamos assim, seria a pensão de educação. Ela é destinada aos divorciados que são responsáveis pela criação dos filhos, ou seja, ela não é destinada a todos os divorciados, só aquele que está cuidando dos filhos. Detalhe, não necessariamente os filhos do casal, pode ser um filho desse divorciado que não tinha nada a ver com o falecido. O terceiro tipo seria compartilhamento de direitos à pensão entre cônjuges. Essa pensão serve para melhorar os direitos pessoais da mulher na aposentadoria por idade, desde que o casal tenha, cada um, ao menos 25 anos de contribuição. Por fim, existe a pensão por orfandade, a pensão de orfandade, que é destinada ao filho do falecido até que ele complete 18 anos ou 27 anos, em caso que ele esteja em formação profissional, que esteja estudando, em caso de invalidez, ou quando o órfão efetua voluntariamente um ano de serviço social ou ecológico. Então veja vocês que eles têm esses 4 tipos de pensão que a gente acaba de tratar. Sobre a aposentadoria por invalidez, como na Alemanha, como no Brasil e acho que em qualquer lugar do mundo, o requisito principal para que a pessoa tenha direito a esse benefício é que ela não tenha condições de trabalhar. Só que existem, além disso, alguns outros requisitos. Normalmente a pessoa, para ter direito a uma aposentadoria por invalidez, ela tem que ter pago, tem que ter contribuído. Sempre que eu digo contribuído é pagar. Tem que ter contribuído para o sistema de previdência do país. No Brasil, por exemplo, se você nunca pagou o INSS, você vai lá e fica doente, o INSS não vai lhe pagar, não vai lhe conceder aposentadoria por invalidez. Na Alemanha funciona assim também. A regra geral lá é que a pessoa, antes de ser detectada a invalidez, ela tinha que já ser matriculada na Previdência, ela tinha, enfim, que ter a inscrição de pelo menos 5 anos. Desses 5 anos, desses 5 anos ela tinha que contribuir pelo menos 3, certo? Então você teve a sua invalidez ali no ano de 2022, ela tinha que ser matriculada, inscrita na Previdência Alemã pelo menos desde 2017 e ter ao menos 3 anos de contribuição nesse período, senão ela não faz jus, pelo menos da regra geral, ela não faz jus ao benefício. Uma particularidade da aposentadoria por invalidez na Alemanha, na verdade não é na Alemanha especificamente, é na Europa e, na verdade, eu acho grande parte dos países, é que na Alemanha, primeiro, a aposentadoria por invalidez, via de regra, ela é concedida por no máximo 3 anos. É possível renovar esse prazo, mas, enfim, essa é a regra.
Então ela pode ser renovada até que a pessoa atinja os requisitos para aposentadoria por idade. Ou seja, a pessoa atingiu os requisitos para aposentadoria por idade, ela não pode continuar aposentada por invalidez. Na verdade, não se chama aposentadoria por invalidez, mas a gente está usando o nome porque é o nome no Brasil. Na verdade, no Brasil é por incapacidade permanente, mas vamos ficar na invalidez para ser mais fácil. O que acontece? Muitos países da Europa realmente eles têm essa noção que a aposentadoria por invalidez, entre aspas, ela é um benefício menor, então a pessoa vai recebendo um valor menor e quando converte para aposentadoria por idade, digamos assim, então a pessoa começa a receber um valor um pouquinho maior. No Brasil já foi assim, para quem não sabe, lá nos anos 60, muito tempo atrás, há 60 anos atrás, uma lei de 1960, então a gente tinha essa previsão, mas hoje não mais. Como eu falei para você, esse acordo ele é aplicável também para alguns regimes especiais. No Brasil a gente chama de regime próprio, tá? Mas na Europa de modo geral eles chamam de regime especial, mas é a mesma coisa. Então, se a pessoa trabalhou no regime dos agricultores, porque no Brasil os agricultores eles fazem parte do regime geral, certo? É a mesma coisa. Tem as peculiaridades, mas enfim, é o mesmo regime. Na Alemanha, eles têm a parte, os operadores de siderurgia também, os trabalhadores dessa área também. Então, se a pessoa trabalhou teve vinculado a um dos dois regimes, por exemplo, durante 5 anos, a pessoa pode trazer os 5 anos de agricultura da Alemanha para o Brasil, para eventualmente se aposentar no Brasil. Tem algumas cláusulas da convenção que eu acho bem importante a gente tratar. Falar rapidinho aqui de algumas delas, por exemplo, igualdade de tratamento, pode ser um pouco mais técnico, mas, por exemplo, assim, esse acordo, ele é feito, enfim, ele é feito em alemão, ele é feito em português, logicamente, mas muitas vezes esses acordos, eles deixam brechas. Na dúvida, tem que ser aplicado esse princípio que a gente diz da igualdade de tratamento, que significa isso. Se eu estou na Alemanha, eu tenho um acordo, enfim, o acordo não é claro em algum ponto, eu tenho que ser tratado como um alemão na Alemanha. Em matéria de seguridade social, pessoal, não vão chegar na Alemanha lá achando que vocês têm cidadania alemã, que não é nada disso, tá? Em matéria de seguridade social, eu tenho que ser tratado como um alemão, a condição que eu tenha sido vinculado aos dois regimes, né? Tanto que eu tenha sido vinculado ao regime brasileiro e eu tenha sido vinculado ao regime alemão. Outro ponto comum nesse tipo de acordo é a regra do deslocamento e serve mais para a empresa, e eu penso que as empresas muitas vezes não aproveitam isso. Na Alemanha é possível que a empresa envie um funcionário que ele fique 24 meses no outro país, mas ele não pode renovar. É comum nos acordos que possa renovar, nesse com a Alemanha não pode. O que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação, uma empresa grande no Brasil, sei lá, Havaianas, Itaú, Bradesco, alguma empresa assim, tem uma filial na Alemanha, só que a empresa não quer mandar o trabalhador para sempre. Então, se não tivesse o acordo, ele ia ter que pagar a previdência provavelmente nos dois países. O que acontece é que, com esse acordo, a pessoa, por exemplo, o trabalhador brasileiro vinculado ao Itaú ou vinculado à Havaianas, ele vai para a Alemanha, ele continua trabalhando na agência e ele está vinculado ao regime brasileiro. Ele, embora esteja na Alemanha, ele não está vinculado ao regime alemão. Olha só que legal. Então, isso, claro, acaba economizando para a empresa, uma vez que economiza para a empresa acaba sendo interessante, só que o limite para isso é de 24 meses. E também, não é simplesmente enviar o funcionário, há uma série de formulários para preencher, então é bom ficar atento nesses detalhes. Normalmente o que mais gera dúvidas com relação a esse tipo de acordo, pelo menos o que mais chega no escritório, é quando o pessoal com relação aos períodos de totalização e independentes. O que é isso? Independente é o seguinte, é quando você preenche os requisitos para uma aposentadoria sem precisar pegar tempo do outro país. Vamos supor o seguinte, um homem de 67 anos, ele tem 15 anos de contribuição no Brasil, então ele pode se aposentar, certo? Porque a idade mínima no Brasil é 65, ele já tem os 15 no Brasil, então ele pode se aposentar. Esse mesmo homem, ele trabalhou 5 anos na Alemanha. Então, na Alemanha, como vocês vão ver no vídeo, não esqueçam de ver o vídeo, vocês vão ver no vídeo, o tempo mínimo de contribuição na Alemanha é de 5 anos. E a regra definitiva, ou seja, para os que nasceram a partir de 63, tem que ter, de 1963, essa pessoa tem que ter pelo menos 67 anos de idade. Tá? Então, supondo que a gente já está na regra definitiva na Alemanha, essa pessoa com 67 anos de idade, que trabalhou 15 no Brasil e trabalhou 5 na Alemanha, ela pode se aposentar nos dois países sem precisar misturar os períodos, porque ela preencheu os requisitos de ambos os países. E o período por totalização, o que seria? É justamente quando a gente soma. A gente precisa somar o tempo de um país e do outro, porque senão eu não alcanço esse tempo mínimo de contribuição. Vamos lá?
No nosso mesmo exemplo, esse homem de 67 anos, ele trabalhou 10 anos na Alemanha e ele trabalhou 10 anos no Brasil. Vocês concordam comigo que se o requisito para a Alemanha de tempo mínimo é de 5 anos, então esses 10 anos já são suficientes para ele ter uma aposentadoria independente na Alemanha, certo? Só que no Brasil ele precisa de pelo menos 15 anos e ele só tem 10. Então ele vai precisar pegar 5 anos da Alemanha, trazer para o Brasil, certo? E ele vai conseguir aí sim ter uma aposentadoria no Brasil e outra aposentadoria na Alemanha. A regra é que o valor do benefício seja calculado de forma proporcional. Como assim? De novo, nesse exemplo que eu dei para vocês de um homem de 67 anos, ele tem 10 na Alemanha e 10 no Brasil. Ele vai poder pegar os 5 anos na Alemanha, só que o INSS vai calcular apenas como se fossem 10 anos. O benefício possivelmente vai dar um pouquinho mais baixo, tá? Em alguns casos tem até pessoas que entram com ação na justiça para que pelo menos seja assegurado o valor do salário mínimo. Esse acordo ele tem outra particularidade bem interessante, que é a possibilidade de você contribuir para um sistema, sobretudo para o sistema alemão de maneira facultativa. Isso não é comum nos sistemas europeus. Por exemplo, assim, tem algumas condições para preencher. Se você, brasileiro, trabalhou pelo menos 60 meses na Alemanha, você volta para o Brasil, você pode continuar contribuindo como facultativo para o sistema alemão, pelo menos 60 meses. Se você tem nacionalidade de algum país da União Europeia e tal, existem algumas regras que você pode contribuir. Só que eu não vou trazer aqui porque é o seguinte, isso é de acordo com o regulamento europeu, então vai de país para país, às vezes a Alemanha tem um acordo bilateral com determinado país e a regra é diferente. Mas saiba você que se você estiver nessa situação, eventualmente você pode contribuir para o sistema alemão de maneira facultativa. Facultativo estou pagando porque eu quero, para garantir minha aposentadoria lá na frente. Então, eventualmente, você pode conseguir isso. E não é comum, repito. Eu não podia terminar esse vídeo sem falar de planejamento previdenciário, planejamento tributário. O que é isso? Para que serve? Ora, na verdade, tudo na vida que a gente faz, a gente tem que se planejar. Você que está aí pensando em ir para a Alemanha, espero que você tenha feito um planejamento financeiro, você tenha olhado eventualmente o curso de idiomas que você vai fazer, você tenha pesquisado a cidade que você deseja morar, que você saiba alguma coisa dessa cidade, saiba pelo menos o clima dessa cidade. Então, parece óbvio tudo isso, mas muita gente não faz isso. Conheço vários casos, como eu trabalho com isso, a gente trabalha com isso no meu escritório. É muito comum, infelizmente, que a gente vê que as pessoas, olha, estou desiludida com o Brasil e vou e vamos ver o que acontece, né? Não fala nada da língua, alemão é uma língua difícil. Então, é bom que a gente se planeje, mas não só na língua, não só no curso de idiomas, não só onde a gente vai morar. Saiba da sua aposentadoria. Talvez você pense, porra, Otávio, eu sou muito novo, tenho 30, tenho 40, não quero saber de aposentadoria agora, o INSS vai quebrar, isso aí, esse negócio do INSS não vai dar certo. Só que é aí que você se engana. Quanto mais cedo, melhor para fazer um planejamento, porque você pode daí saber mais ou menos quando você vai receber sua aposentadoria. Não caia nessa besteira que o pessoal vive dizendo muitas vezes, o INSS vai quebrar. O INSS não tem histórico de mal pagador, de não pagar o benefício na data correta. Quando eu falo em benefício, eu falo em aposentadoria. Sistemas previdenciários de outros estados, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, já deram problema, mas o INSS em si, não. Então, o INSS é sim um seguro. Algumas pessoas contribuíram poucas vezes para o INSS, ficaram doentes e acabaram recebendo um benefício para o resto da vida, o que nenhum investimento vai dar para você. Então, mas eu não penso em ficar doente. Claro, ninguém se planeja para ficar doente, mas pode acontecer. Então, esteja preparado. Esse planejamento é importante também para você saber como você vai contribuir e o que vai incidir de imposto, porque tem a incidência de imposto. Mas para saber sobre a incidência de imposto, você vai ter que saber sobre domicílio, sobre residência fiscal. Você já parou para pensar, por exemplo, que se você ficar muito tempo fora da Alemanha, fora do Brasil, você deixa de ser um residente fiscal no Brasil? Ou eventualmente você pode estar sendo residente no Brasil e residente na Alemanha de maneira oficial? E sabe o que isso significa? Que você tem que declarar imposto de renda nos dois países. E se você não quiser declarar imposto de renda nos dois países, muito provavelmente você vai encontrar problemas. E problema com o fisco brasileiro é realmente um grande problema. E problema com o fisco alemão, na Europa, nos Estados Unidos, ter problemas tributários é uma incomodação muito grande, inclusive pode dar cadeia. No Brasil, em tese, também pode, mas é difícil. Então, assim, você tem que saber o que é domicílio fiscal, qual é o seu domicílio fiscal, porque você quer saber onde que você vai pagar imposto. Não tente pensar, não, mas isso não vai dar problema, porque eu conheço pessoas que trabalham, que estão na Alemanha há 10 anos e tal, e eu também conheço.
E é verdade que muitos desses casos não dá problema, mas em alguns casos, já soube de vários casos que deram problema, e a tendência é que cada vez mais os bancos centrais, que hoje em dia é tudo internet, tudo, né? É muito mais fácil de comunicar, que eles enviem informações de um lado para o outro. Então daqui a pouco você está enviando dinheiro da sua conta do Brasil para sua conta na Alemanha, e o governo brasileiro nem sabe que você tem uma conta na Alemanha, você não declarou isso no IR, ou você não informou o governo alemão que você tem uma conta no Brasil e você está movimentando as duas contas, e como você sabe, cada vez que você envia dinheiro de um país para o outro, o Banco Central ele é informado. Então, sobretudo se você tem bens, atente-se a isso. Se você tem dúvidas, procure um profissional da sua confiança que faça esse tipo de serviço. Por coincidência, esse que vos fala faz esse tipo de serviço. Por fim, o vídeo, né, meio longo, mas se você chegar até o final, penso que ele tenha sido interessante. Espero sinceramente que ele tenha sido interessante. É claro que assim é muita informação para passar, então eu tento falar de forma resumida, para que vocês pelo menos saibam que existe. Se vocês querem se aprofundar, ou vocês podem contratar um profissional da confiança de vocês, ou vocês podem ler o acordo. Tem um acordo, tem os anexos, está tudo aqui na descrição, vocês podem ler, certo? Então, novamente, convido vocês para curtir o vídeo, para encaminhar para outras pessoas. Eu penso que seja informação relevante. É difícil o pessoal falar nisso na internet, e mesmo em livros jurídicos e tal. Convido você também para se inscrever no canal, para ativar a sineta, porque se você ativar a sineta, você vai receber notificação, vai saber quando a gente vai ter live e vai saber quando que a gente está lançando um vídeo novo. Até porque vai ficar mais fácil para que a gente possa se ver na próxima semana. Eu vou estar esperando você lá. Um grande abraço.